noite, gente. Agora eu vou pedir que vocês sentem em uma posição confortável, que vocês fechem os olhos, coloquem a mão no coração, vão esvaziando a cabeça, tirando tudo o que você fez no seu dia hoje, todo o trabalho, toda a correria, onde você foi, o que você fez. Esvazia sua cabeça e deixa limpa para receber a palavra. Vai respirando fundo, inspirando coisa boa, alegria, paz. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração que não agrada ao Senhor. Toda tristeza. Mais uma vez inspira coisa boa, fé, união. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração que tá impedindo o Senhor de fazer morada nele. Toda angústia, todo remorso. Mais uma vez inspira coisa boa, paz, afeto, carinho. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, que tá te impedindo de proclamar. Tudo que tá te impedindo de espalhar a palavra. Hoje eu peço ao Senhor que este encontro seja abençoado, que tudo que Ele quer nos dizer, Ele coloque na boca de cada pessoa que vai falar aqui hoje. Quem nós somos para Jesus? Sempre quando a gente vai conhecer alguém pela primeira vez, a gente vai fazendo muitas perguntas para essa pessoa. Quem você é? De onde você é? Quantos anos você tem? Para você começar a conhecer essa pessoa. Mas será que o Senhor te conhece? E é assim que nós temos que fazer com Jesus. A cada dia, nós temos sempre que perguntar: quem eu sou para você, Senhor? E se essa resposta não for a que a gente estava esperando, a gente sempre vai falar: não, mas eu rezo, eu louvo, eu sigo tudo direito e ganho essa resposta. Mas todas as ações têm suas consequências. E as suas ações vão resultar nas consequências que são as suas respostas. E no nosso manual de instrução está escrito que nós não só temos que louvar, ir à igreja, ir aos cultos, nós temos que amar ao próximo, nós temos que honrar o pai e a mãe. Mas aí você fala: ai, mas isso é muito pesado, isso é muito difícil. Mas aí a gente começa a pensar que foi difícil para Jesus aguentar os xingos e os cuspes que ele tomou. Pesado foi carregar aquela cruz. Então pensa no sofrimento do Senhor. E agora, eu queria deixar de reflexão para vocês. No julgamento final, quando você perguntar para o Senhor: Senhor, quem eu sou para você? Qual resposta você quer receber? Amém? Muito obrigada, Maluzinha, pelas palavras e reflexões que sempre deixam o nosso encontro mais leve. Agora eu queria chamar o Matheus Guarnieri para falar um pouquinho para a gente. Sinta-se à vontade. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Agora, depois dessa oração aí, eu acho que ela já falou minha palestra inteira já. Só na oração. Que oração abençoada. Queria agradecer a Malu pelas palavras. Agradecer a você, Ana, pela oportunidade. Você vem acompanhando aí minha caminhada. Para quem não sabe, essa é a primeira vez que eu estou pregando e palestrando sobre Jesus Cristo, sobre Deus. Eu venho de uma preparação aí, graças a Deus, há um tempinho, mas que começou a se intensificar em janeiro desse ano. E sabendo disso, a Ana foi e me convidou. Então é uma honra estar nesse grupo. Já tive nesse grupo aqui outras vezes para acompanhar outros palestrantes. E, assim, é uma honra mesmo, porque muitas das palestras que eu assisti aqui, das orações, das pregações, serviram de exemplo para mim, serviram de exemplo para o meu dia a dia. E eu quero pedir a Deus e agradecer
por esse momento, para que as minhas palavras, o Espírito Santo alcance cada um de vocês, e que eu consiga, através do meu conhecimento, do meu testemunho, mostrar um pouco do que realmente é o Jesus Cristo que eu conheci, e quem ele realmente é. Então, gostaria de apresentar um pouquinho para vocês, e espero que vocês curtem e aproveitem o máximo possível. Que Deus abençoe cada um. Vou compartilhar minha tela aqui. Saiu. Todo mundo conseguindo enxergar? Sim, tá dando para ver. Pessoal, hoje a minha palestra ela vai falar basicamente tudo que a Malu falou. Assim. É uma pergunta que eu já me fiz várias vezes e que eu, assim, refleti muito sobre isso e tocou muito meu coração para falar sobre isso. Às vezes é uma situação muito simples, mas é algo que me transformou minha vida e fez com que eu confiasse e acreditasse mais ainda nesse Jesus Cristo que é maravilhoso. Então, para que eu chegasse até aqui, eu precisei de me questionar isso várias vezes. E aí, através da resposta que eu descobri, e como diz um grande amigo meu, a gente está sempre em obra, sempre evoluindo, eu ainda estou descobrindo mais respostas para essa pergunta. Então, para começar, eu quero apresentar um pouco, quero discutir com vocês um pouquinho sobre quem foi Jesus Cristo. Então, eu gostaria que quem tiver à vontade, quem tiver confiança, de falar um pouquinho sobre quem foi Jesus Cristo. Fica à vontade aí para ligar o microfone. Alguém quer falar? Então, acho que ele foi uma pessoa maravilhosa que veio aqui para a Terra para poder ensinar muitas coisas, né? Sim, bem resumido, a minha resumido, sim, é bem simples, mas o que é o significado, o verdadeiro significado dele. Aí eu vou apresentar mais algumas coisas que são extremamente importantes a gente abordar. O Thales Primeiro, também levantou a mão ali. Será que ele pode quer falar falar, um pouquinho? Thales. Boa noite a todos. Jesus Cristo, para mim, é tudo, tudo na minha vida. Ele veio para salvar o mundo, né? E a minha esperança de viver é toda nele. Amém, irmão. Amém, que bênção. Feliz demais de saber que você está aqui. É muito bom, muito bom. É uma definição. Mas isso é importante a gente ressaltar, e fico muito feliz com sua resposta, porque a gente tem que discernir duas formas. Qual que é a ideia de Jesus Cristo? Que sim, ele de fato nos salvou, ele está presente, está sempre cuidando, nos amando, e quem foi ele aqui na Terra? E por que a gente acredita nele sempre? Então, eu quero colocar alguns tópicos que são extremamente importantes para que a gente possa abordar isso aqui. Então, a primeiro deles, nós seres humanos, lá na criação, lá em Gênesis, a gente foi pecador. Aí, como assim? Desde a criação da Terra, aquele processo lá de Adão e Eva, a criação espiritual, Deus deu a terra, deu a água, deu alimento, deu tudo que o ser humano precisava. E ele precisava somente do que Deus oferecia, e Deus precisava da confiança e da fé daqueles seres que foram a criação humana. E dentro desse processo, os dois que estavam, tanto Adão e Eva, provaram do famoso fruto proibido. E nisso, quando aconteceu,
principalmente, né, o homem, né, Adão, fala na Bíblia que ele ficou com vergonha de Cristo. Ele, assim, naquela ação ele trouxe a maldade para o mundo, ele trouxe o que não existia no mundo, e trouxe o pecado. E através disso, a gente tinha como se fosse uma espécie de dívida com Jesus Cristo. E por Deus ter nos... Desculpa, Jesus não, Deus, perdão, meu pessoal. Por Deus sentir essa falta de confiança e entender que nós fôssemos culpados e não tinha nada que substituiria esse lado pecador do ser humano, Deus colocou o nosso elo com Jesus Cristo. Ele trouxe Jesus Cristo para que essa relação de pecado, para que Jesus pagasse por todos esses pecados que nós cometemos antes da nossa existência. Então, em Efésios fala que antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e somente a Deus nos apresentarmos diante dele sem culpa. É o que eu expliquei. Aquela culpa, aquele sentimento ruim de que não éramos dignos dele, e que ele criou, ele trouxe Cristo através do seu nascimento, completamente por causa do seu amor por nós. E em Efésios fala também que a misericórdia de Deus ela é tão grande, que o amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe a vida que temos em união com Cristo. Então, assim, para que toda a humanidade fosse salva, ele deu o seu único filho, abençoado, com o Espírito Santo, sem pecado, para viver aqui na terra como nós e cumprisse o seu propósito. Aí eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Mas, basicamente, é isso. Jesus foi criado para que nós tivéssemos a misericórdia de Deus, que é o amor incondicional dele por nós, por sermos nós a imagem e semelhança e criaturas e filhos dele. Em João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus nasceu através da nossa mãe, para a religião católica, nós amamos muito ela, assim, temos muito carinho por ela, Maria, e ele foi ungido de uma mãe virgem, através de um processo assim, que foi um tanto conturbado. Na época apareceu aquela profecia de que um novo rei, ou um novo Messias iria nascer, e aí o rei da época lá, da região da Judéia ali, de todo Israel, ele ficou transtornado, começou a caçar e procurar todos aqueles que estavam tendo filhos, e aí os filhos primogênitos estavam sendo mortos, e a partir dali, José, Maria, através das mensagens do anjo Gabriel, do Espírito Santo, se locomoveram até Belém para que pudessem ter esse filho e que tudo pudesse, tudo se cumprisse. Então aí Deus nasceu, Jesus Cristo nasceu, nos trouxe a vida, teve uma infância humilde, através de sua criação com Maria, da sua criação de José, que foi um homem assim, admirável. Quando ele recebeu a notícia que Maria ia ter esse filho, gerou para ele muitas inseguranças, muitas situações que mais na frente eu vou apresentar um pouco para vocês, na nossa cabeça como ser humano. E aí, às vezes, eu me coloquei no lugar um pouco de José, quando eu li um pouco dessa história e assisti. Imagina você chegar na sua casa, aí você recebe uma notícia que a sua esposa, na época prometida a ele, vai ter um filho que não foi gerado por ele.
Então, José acreditou no anjo, acreditou em Maria, confiou e tudo foi cumprido. Na Bíblia, a gente tem a história de Jesus até os 12, não fala muito sobre a adolescência e a fase pública dele. E aí, já na fase pública, a partir dos 29, 30 anos ali, a Bíblia conta claramente a história de Jesus Cristo. E aí, em João 1:29, através de João Batista, ele que é primo de Jesus Cristo e anunciou que o caminho, a passagem dele aqui na Terra, ele anuncia que aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus colocou, igual eu falei, colocou Jesus Cristo com o único propósito de nos salvar e tirar o nosso pecado. E João Batista trouxe esse caminho, abriu esse caminho para que anunciasse, e isso gerou muito transtorno para a população romana na época, para os judeus. Muitos judeus questionaram se Jesus Cristo realmente era o Messias, se ele realmente era o Filho de Deus, que muitos questionaram, e através desses questionamentos, alguns judeus questionaram Jesus e perguntou se realmente quem ele era e que se ele é realmente qual que é o caminho que devia seguir através dele. E isso, judeus e os discípulos. Então, ele responde em João 14:6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Filho do Pai, ele é o único Filho de Deus que se fez carne, e por isso ninguém chega ao Pai senão por ele. Então, esse versículo deixa muito claro quem é Jesus Cristo para nós aqui na Terra. Quem foi ele para as pessoas daquela época. E isso gerou muito transtorno, porque muitos falavam da lei de Moisés, era uma lei muito consolidada, que muitas coisas na época eram aceitáveis. Tinham os fariseus, doutores da lei, que questionavam realmente a vida de Jesus Cristo aqui, se ele realmente era o Messias. E isso trouxe... O Jesus Cristo veio para ensinar essas pessoas, para mostrar para nós realmente quem é o Deus, quem é o verdadeiro Deus, e através dele, quem Deus queria que nós fôssemos. E sem ser repetitivo, mas que isso fique muito claro, a nossa conversão, a nossa, realmente, a nossa renúncia ao pecado. E aí, a renúncia ao pecado, eu posso se dizer que, na época, as populações, né, de Israel, desde romanos, judeus, gregos, gentios, eles tinham muitas ideias consolidadas que não cabiam realmente às quais ideias de Deus. Então, por exemplo, na lei de Moisés, isso é uma conversa para a gente ter outro dia, mas para deixar um pouco claro, era uma lei que muito na época não se dizia com o que Deus realmente queria para nós seres humanos, mas que foi uma lei que durante muito tempo trouxe a vinda de Deus para a terra e que consolidou o povo de Israel, a famosa terra prometida. E durante essa profecia, né, durante esse caminho de Jesus Cristo aqui na terra, em Marcos 8:31, fala que o Filho do Homem ele sofreu muito, que ele deve sofrer muito, ele vai ser rejeitado pelos seus anciões, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar, para que realmente cumprisse a profecia que eu falei, Jesus Cristo morrer pelos nossos pecados, morrer pelas pessoas que não acreditaram nele, e mais ainda, morreu para que nós pudéssemos acreditar e nos converter na vida eterna que Deus nos prometeu através de Jesus. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Pode falar, Thales. Ô, Mateusão, você falou aí do pai de Jesus, né? Do José. E a gente vê que, tipo assim, como ele foi grande de fé, né? Porque imagina, você chegar a responsabilidade de falar, ó, você vai cuidar de Maria e ela teve um filho de Deus. E, tipo, naquela época, a mulher, quando ela
ela tinha um filho de outra pessoa, ela, como posso dizer, traição, ela era apedrejada, né? E ele teve que, tipo assim, acreditar em Deus, falar assim, caramba, ela não me traiu, ele tá tendo um filho de Deus e eu tenho que confiar nele que isso vai vir para mim. Até que veio um anjo e confirmou isso para ele. Isso é, tipo, uma prova muito bonita disso que você falou, de como a gente tem que confiar em Deus. Olha, sensacional. É muito bacana isso aí que você falou, porque é justamente isso que a palavra de Deus nos transmite, assim. E eu vou falar um pouco disso lá na frente, através do meu testemunho. E aí, colocando em prática no nosso dia a dia, quantas vezes a gente já se questionou alguma escolha que Deus teve por nós? Teve pela nossa vida, pelos acontecimentos que passam, que vêm e vão durante o nosso dia a dia, e como cristãos, realmente buscar o que José fez, acreditar e ir até o final, colocar Deus como centro e falar, eu confio em ti, eu sei que vai dar tudo certo. Jesus Cristo amou José como seu pai. Então, isso fica muito claro. Eu não sei se todos aqui que estão presentes já assistiram, já tiveram, né, assistiram Paixão de Cristo, já assistiram, né, Maria, Mãe do Filho de Deus. Aí tem uma série que chama The Chosen, e isso mostra muito claro. Jesus Cristo, quando tem uma cena lá nas primeiras temporadas, que mostra quando Jesus vai até o Sinédrio, lá em Jerusalém, e José acompanha ele, e aí quando José falece, que Jesus começa a caminhar a sua vida pública, o quão a falta que de José Jesus sentia. Então, a importância da confiança de José para o propósito. Então, isso é muito bênção, e deixar isso muito claro é sensacional, e eu quero abordar isso mais lá na frente. Mas agora, eu quero voltar para uma situação que foi a essência de Jesus Cristo. Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos, e desses 12 apóstolos, cada um teve uma história, assim, um tanto quanto desafiadora. Pedro era pescador, e um pescador que pecava constantemente. Mateus era um colhedor de impostos de Roma, e entre outros aí que eu posso falar, que a gente pode ficar aqui discutindo, mas todos eles tinham uma história, e uma história que Jesus apontou, e Natanael tinha perdido tudo, que Jesus chegou e falou, venha e segue-me. E esse segue-me é acompanhar ele, é ele ensinar, e ele não só ensinou, ele protegeu, ele cuidou, ele amou, ele propagou a verdadeira palavra para aquelas pessoas, aqueles discípulos e para todo o povo de Israel, de forma com que unisse as pessoas e cumprisse o seu propósito, e ele colocou esses 12 discípulos para poder propagar a palavra através dele também. Então, isso também era propósito. E mais que isso, a conversão desses discípulos. Alguns discípulos, sim, já vinham de uma caminhada cristã, mas a maioria deles vinham de muitos pecados. E uma história desafiadora, igual eu falei. Então, mostra a essência de Jesus de servir e ensinar e acolher e cumprir com esse propósito dele de conversão aqui na Terra. E aí, acabei adiantando um pouco, para nós, realmente, o que nós entendemos, qual foi o propósito de Jesus Cristo por aqui? O que nós entendemos que Jesus Cristo cumpriu? Então, na fase adulta, Jesus Cristo, ele ensinou, ele também não só ensinou e amou e protegeu, como ele gerou discórdia. Então, em muitos lugares que ele levava a palavra de Jesus Cristo, de Deus, ele levava a palavra de Deus, ele levava os ensinamentos de seu pai, ele foi apedrejado, ele foi questionado, questionaram a autoridade dele, principalmente os fariseus, que eram os doutores da lei na época. E, diante de todo esse questionamento, cada vez que Jesus era mais questionado, mais Jesus tinha força, cumpria com seu propósito, ensinava, e para que
E, claro, também ele fez milagres. E por que Jesus Cristo fez milagres? Ele fez milagres para que ficasse claro o objetivo dele através de em nós, que era a conversão. Na própria Bíblia fala que felizes aqueles que creem em Deus de olhos fechados ou sem a visão de um milagre. Mas os milagres se viram justamente para que aquelas pessoas que acreditavam em Jesus Cristo, acreditavam em Deus, tinham uma fé inabalável, uma fé que assim, é difícil até falar, porque hoje nós, seres humanos, nós somos muito imediatistas. A gente tem um lado do nosso cérebro, que é esse lado que vem lá desde a criação, que é esse lado mais instintivo nosso. Então, essa fé inabalável, igual, por exemplo, a mulher que encosta, né, no véu de Jesus, que ela encosta na roupa de Jesus e, através de encostar, ela é curada. O cego que Jesus encontrou e ele acreditou que ele foi curado. Lázaro, quando ele morreu, ele era primo de Jesus. Então, Jesus ficou um tempo afastado dele antes dele morrer. E Marta mandava várias mensagens para ele, para que ele pudesse ir até a casa de Lázaro para poder acompanhar esse processo, para que ele cuidasse de Lázaro, para que ele curasse Lázaro. E Jesus Cristo não foi. Ele demorou um tempo para ir, e se não bastasse, ele foi 4 dias ou 5 dias depois da morte de Lázaro. E por quê? Porque esses dias, exatamente a quantidade de dias que o corpo ele está completamente falecido, ele está completamente morto. E ali, Jesus Cristo mostrou o poder de Deus através dele, e dele como filho, como nosso pai, nosso amado, nosso amigo, cuidador, protetor, que ele veio para nos salvar. Então, esse processo de milagres e de divindades que Jesus Cristo trouxe a palavra dele através aqui da terra, foi muito abençoado. Foi incrível. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, e assim, Jesus foi cumprindo o seu propósito. E, através disso, a gente chega no período pascal, que foi quando ele morreu. Alguém quer falar alguma coisa sobre o propósito? Alguém quer falar? Pode continuar. Ótimo, excelente. Então, dentro dessa nossa apresentação, vamos primeiro citar o problema do pecado. Em Romanos 3:23, a gente está separado por Deus por causa do pecado. Todos pecaram e estão destituídos pela glória de Deus. E o pecado desse contexto, pessoal, não é só cometer erros, mas viver afastado da vontade de Deus. Hoje, nos dias atuais, isso acontece, mas imagina naquela época. E muito, igual, por exemplo, Thales citou aí, a lei de Moisés, a ponto de Maria poder ter sido apedrejada. Então, isso é um exemplo do porquê Jesus Cristo veio até nós e qual foi o propósito. A justiça e o amor de Deus por nós. Deus, ele é muito justo, mas ele também ele não ignora o mal. E por isso ele quer nos converter. Mas também, diante de tudo isso, ele também nos ama incondicionalmente. E entra Jesus como um sacrifício perfeito também. Ele é o Filho de Deus, Filho do Deus vivo, que Jesus Cristo viveu sem pecado, e que ao morrer na cruz, ele assumiu toda a culpa que era nossa. Então, até no julgamento de Jesus Cristo, ele foi acusado injustamente porque ele estava cumprindo o propósito dele. E que nós, seres humanos, na época, optamos por um ladrão e preferimos crucificar Jesus, mas era o propósito. Porque, às vezes, vocês já pararam para se perguntar, se Jesus Cristo não tivesse morrido, será que nós acreditaríamos nele? Mas tudo foi consumado. A própria Bíblia diz isso. E em Isaías 53:5, fala, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E a morte dele foi um sacrifício
substitutivo. E ele tomou o nosso lugar. Ao invés de nós, ele foi sacrificado. E, através dessa reconciliação, que eu falei lá no início, dos nossos pecados, das nossas culpas, da nossa vergonha perante a Deus, ele veio aqui para cumprir isso. E que, por meio da morte e da ressurreição dele, Deus ofereceu perdão e reconciliação para todos nós e aqueles que creem em Deus. E isso significa que, espiritualmente, nós temos acesso direto a Deus, através de Jesus Cristo. E a vida nova e eterna. Então, em João 3,16, fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito. Deu o seu filho unigênito. Então, isso para mim até arrepia, porque o propósito dele, tudo se encaixa, tudo se completa. Então, Jesus Cristo, no período de Páscoa, quando ele vai até Jerusalém, ele é reconhecido como filho de Davi, como rei, como novo Messias. O ritual, como a profecia dizia na Torá, que hoje tem parte da Torá na Bíblia, veio através do seu jumentinho, entrou em Jerusalém, foi recepcionado, muitos gritaram Hosana, e durante essa semana da sua morte, ele gerou transtorno, e um dos transtornos que eu cito para vocês foi quando Jesus Cristo chegou ao templo do Pai e ele viu um mercado a céu aberto e ele, assim, destruiu, porque ali realmente não estava sendo feito como a casa de Deus. Então ele mesmo, em João fala, aqui é a casa do meu Pai. E ele destruiu todo aquele mercantilismo, todas aquelas vendas, todos aqueles câmbios, tudo que tinha lá na igreja, tudo que era um lugar de propósito, de oração, e na época eles acreditavam em sacrifício vivo. Então Jesus destruiu com aquilo. E isso gerou transtorno para a população na época. E isso era só um pouquinho do que os doutores da lei e que os romanos queriam para apontar a Jesus Cristo. E na mesma semana, Jesus, ele teve a Santa Ceia junto com os seus discípulos, dentro da própria ceia, ele assume e explica que ali tinha discípulos que ele amava tanto, todos eles amavam de forma igual, mas ali existia um discípulo que negaria 3 vezes, no caso Pedro, e existiria um que ele amava incondicionalmente, que iria trair. Realmente, aí a gente pensa, quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por uma decepção de traição aqui na Terra? Então, Jesus Cristo, ele sentia tudo isso. Ele foi um homem que ele amou, que ele sentiu, que foi doloroso, igual a Maluzinha falou na oração, doeu muito nele tudo isso. E imagina ele que era filho de Deus, e ele já previa, e que tudo estava previsto para que fosse consumado, que ele cumprisse com o propósito dele. Imagina a dor que ele já sentia dias antes de sua morte. Aí Judas Iscariotes trai ele é julgado por Pôncio Pilatos, e no julgamento dele, Pôncio vira e fala assim, eu não tenho motivo algum para poder julgá-lo. Então, por que vocês devem julgá-lo? Então eu vou deixar por vocês são o meu tribunal. E aí eles vão e julgam Deus, julgam Jesus Cristo, o Filho de Deus, que cumpriu com o seu propósito durante esse todo o tempo, nos amou e nos protegeu e mostrou realmente a verdadeira face de Deus aqui na Terra. E na hora que foram questionados, apontaram para Jesus Cristo e falavam, esse homem se diz ser o Messias, se diz ser o próprio Deus, se diz ser filho de Deus. Aí Jesus vira, responde com muita classe, e aí Pilatos vira para ele e fala assim, se você é Deus, se você é o filho de Deus, se salve. Então, aí lá naquele processo, né, que Jesus passou por 40 dias no deserto, que o Satanás tentou ele o tempo todo, igual Jesus Cristo falava,
nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Então, Jesus Cristo amava seu Pai, confiou no que Deus tinha para ele, e tudo se consumiu. Então, essa foi, eu resumi um pouquinho, acho que tem muito mais coisa para falar, mas eu quero chegar na pergunta que é o nosso tema de hoje. Então, esse foi Jesus Cristo aqui na Terra. Um pouquinho do que foi ele. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Pode continuar, que aí no final a gente abre para o pessoal que quiser falar. Ótimo. Vamos lá. E aí vem a pergunta. Diante do que nós conhecemos de Jesus Cristo, quem foi Jesus Cristo, desde os ideais de quem ele foi para vocês, do que ele foi aqui na Terra, quem somos para ele? Afinal, quem somos para Jesus Cristo? E aí é interessante falar, porque diante de todo esse amor, de todo esse propósito que Jesus Cristo cumpriu aqui na Terra, por ele ter passado por tudo isso, ele nos amou tanto que somos filho dele. E todos aqueles que creem em Deus, que creem em Jesus Cristo, creem em Deus. E vice-versa. Então, por sermos filhos amados, Jesus nos vê como filho dele e nos revelou que Deus não é apenas o Criador distante, mas um Pai amoroso, que por meio dele somos adotados também como filhos. E em João 12, fala que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Jesus Cristo também sempre nos tratou como um amigo dele. Então, pela essência dele, que eu falei sobre servir, Jesus nos trata como servos, sem importância, mas como amigos. Pessoas que ele compartilha o coração. Aí, em João 15, ele fala, já não os chamo de servos. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Aí eu falo, ele compartilhou o coração dele com a gente. Nós estamos preparados hoje para compartilhar o nosso coração do jeito que Jesus Cristo compartilhou? Então, somos algo essencial, importantíssimo, e vai muito do que o Thales falou. Somos muito amados por ele, criação perfeita de Deus e de Jesus. E somos alvo do seu amor e do seu sacrifício. Então, para Jesus, somos tão valiosos que ele deu sua própria vida por nós. Então, em João 15, ele fala, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Então, igual falei, mais uma evidência de que a importância que somos para Deus e para Jesus. E que somos chamados para segui-lo também. Então, os discípulos hoje não estão presentes, mas Pedro criou a Igreja Católica, então a igreja, e assim surgiram todas as igrejas que têm essa fé com Jesus Cristo, com Deus, e Jesus nos chama, independente da sua religião, da sua fé, ele nos chama todos os dias para segui-lo. Então, ele chama para sermos discípulos dele e que sejamos aprendizes e imitadores. E que ele quer nos ensinando a viver com propósito, amor e verdade. Então, em Mateus 16, ele fala, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e viva pelos seus amigos. Então, é um ponto que eu quero abordar aqui na palestra, e eu quero colocar a minha vivência como prática e mostrar um pouco para vocês do que nós somos para Jesus no dia a dia. O quão nós precisamos ser imagem e semelhança dele aqui na Terra. E para fechar um pouco sobre essa parte do quem somos para Jesus, nós somos parte do seu corpo, nós somos a sua igreja. Então, para todos que creem em Jesus, nós somos chamados de corpo de Cristo. E cada um tem um papel importantíssimo e uma missão, e de um lugar importante aqui na Terra. E aí, em Coríntios 1, no primeiro capítulo, Coríntios 12, 27, Paulo fala, ora,
vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, lá na sua carta para Coríntios, Paulo fala, mesmo depois de sua morte, Jesus Cristo, ele conseguiu a conversão de muitos através de palavras como essa. Então, eu queria passar um pouco para vocês, através de todo essa palestra, esse slide, quero falar um pouquinho sobre o meu testemunho e pegar um pouco sobre o exemplo de cada situação que eu pontuei para vocês, que nada melhor do que a vida prática se aplicar a palavra. E foi dessa forma que Jesus Cristo chegou a mim e me salvou. Então, assim, me arrepio um pouco, é a primeira vez que eu vou contar um testemunho em uma palestra. Eu estou muito feliz, é mais um propósito de Deus na minha vida. Então, o amor de Jesus Cristo me contagiou. Ele me salvou. Eu tenho 3 fases na minha vida que, dentro de tudo isso que eu falei para vocês, a primeira delas, eu sempre fui criado com muito amor e carinho pela minha família. Já queria agradecer aqui a minha família toda que está presente, e muita gente aqui, são pessoas que eu amo, que graças a Jesus Cristo e Deus eu tenho eles na minha vida. Então, eu fui de uma família criada na Igreja Católica, no Centro Espírita. Minha avó, minha mãe, ela é espírita kardecista, e vivi toda essa fé da melhor forma possível. Eu era aqueles meninos que ficavam putos, que desligavam o videogame por conta de castigo, mas um belo dia minha mãe desligou meu videogame e falou assim que eu iria para a catequese. E isso foi em 2006. E desde a catequese eu fiz toda aquela caminhada. Comecei lá na sementinha, comecei na pré-eucaristia, primeira eucaristia, depois da primeira eucaristia, aquilo me contagiou tanto que eu fui para a perseverança. Eu não queria que aquela bênção, que aquele momento que eu tinha com os meus colegas, com o que eu tinha na igreja, toda aquela felicidade que trazia paz para dentro da minha rotina, parasse. Então, perseverança é a crisma, na qual fui digno de receber o Espírito Santo através do sacramento. E depois da crisma, eu senti um vazio muito grande. Eu, junto com alguns amigos, criei o grupo de jovens que tinha na época, Pastoral da Juventude, tinha afastado um pouquinho, então tem igual a Flaviane, minha grande amiga, que me acompanhou nesse processo na época. Nós criamos o grupo, e depois do grupo eu fiz o famoso Encontro de Jovens com Cristo em 2014, para ser mais exato, em 15 de agosto de 2014. Mal sabia eu que ali seria o melhor sim da minha vida, que eu dei sim para Jesus Cristo. Só que eu era muito novo, eu tinha 18 anos e eu tinha uma fé tão aflorada que eu queria viver todo aquele processo, aquela caminhada, e eu fui criado com isso aqui em casa. Aqui em casa, graças a Deus, sou eu, minha mãe, meu pai, meu irmão. Sou muito feliz, muito grato pela vida deles. Sou muito abençoado de ter os pais que eu tenho. E eu estava vivendo todo um processo de muita luz, de muita paz na minha vida. E eu queria descobrir o mundo. Mal sabia eu que o mundo é cheio de cilada, ele é cheio de coisas que eu não entendia. Mas até então aquilo me tocou, mas não o suficiente para seguir Cristo da forma como deveria. Então, eu era aqueles que ia à igreja, acompanhava a igreja quanto me convinha. Então, algo que é importante citar, Jesus Cristo, ele não é barganha. Ele não é um ser que a gente só procura quando a gente precisa. E que a gente só procura quando a gente precisa de algo dele. E mesmo assim, eu, por muitos anos da minha vida, eu tratei ele como barganha. Eu tratei ele como se fosse assim, agora ele está me fazendo feliz, então agora eu tenho que segui-lo. Agora eu tenho que cumprir com o propósito dele. Então, uma vez por ano, eu estava lá seguindo a minha juventude, eu estava indo nas missas e achava isso suficiente para poder acompanhar. E que bom que eu, pelo menos, estava no caminho dele. Mas isso não era o suficiente para entender também que eu precisava de seguir uma vida cristã. Porque mais que isso, Jesus Cristo, ele nos pede intimidade, ele nos pede construção, ele nos pede todo dia a conversão daquele lado que é intuitivo. Nós somos pecadores de nascença. Então,
muitas coisas aqui da terra, muitas coisas que nos instigam. A nossa carne ela é muito fraca. Então, durante um tempo da minha vida, eu me atentava aos detalhes que ele me passava. Então, para entender, Deus só colocou bênção na minha vida. Eu comecei a trabalhar, tive meu primeiro emprego com 18, 19 anos. Eu queria passar na faculdade, eu tinha um sonho de fazer educação física, porque eu queria trabalhar com futebol. Para quem não me conhece, eu sou treinador de futebol de crianças de 7 e 8 anos do Clube Atlético Mineiro, e sou muito grato por isso, e eu vou chegar nessa fase da minha vida. Então, Jesus Cristo, ele me abençoou porque eu tinha um sonho de passar na UFMG. Então, todo sonho de todo jovem que mora em Belo Horizonte e de outros que moram aqui no país inteiro. Então, eu estudei, eu trabalhava, eu saía do meu trabalho, tarde da noite, eu tinha minha família que me ajudava, que me incentivava, e eu ia todo dia para o cursinho, que era do lado do meu trabalho. Então, eu chegava em casa, saía de casa às 7 da manhã, chegava em casa às 11 da noite, pegava ônibus, sonhava com carro, para eu poder, e que eu ia conseguir, que eu ia passar na faculdade. E em 2016, eu formei em 2014 no colégio, em 2016 eu passo na UFMG. E se não bastasse na época, eu ainda passei em outras faculdades do interior aí, que me classifiquei bem para poder seguir o meu sonho, que era fazer educação física e trabalhar com futebol. Então, dali, Jesus me abençoou em tudo. Deus me abençoou em tudo que eu precisava, e ele não falhou em nada. Segui minha vida, e como todo jovem, eu descobri um mundo que nos apresenta. Um mundo de festas, um mundo de alegria, um mundo de coisas que são importantes hoje para a nossa carne, mas que, no fundo, não tem propósito, mas que realmente nós, seres humanos, nos sentimos bem, e está tudo bem. E está tudo bem, nós nos sentimos bem com isso. Mas nunca fui digno de tal gratidão a Jesus, a Deus, por isso. Então, eu vivi minha vida, sempre fui muito feliz no meu curso, sempre tive todo o apoio dos meus pais, da minha família, dos meus avós, meus tios, e por aí segui. E nesse período, conciliando, né, com aqueles períodos pontuais da igreja. Então, essa parte do ano eu vou servir a Deus. Eu tenho que servir porque eu sou grato por essas coisas boas que eu tive na minha vida. Então, até aí tudo certo. E aí, em 2019, eu recebi um convite inesperado para fazer um processo seletivo de estágio no Clube Atlético Mineiro. Então, eu olhei primeiro e virei para Jesus e para Deus. Eu nunca perdi a minha fé, mesmo diante de todas as situações. Eu virei para ele e perguntei, falei, Deus, eu sou capaz? Eu tenho capacidade para estar? Eu acho que eu não tenho. Aí ele vai e fala aqui, ó, vai lá que depois a gente conversa. Eu chego, faço o processo seletivo, e no mesmo dia que eu faço o processo seletivo, eu sou aprovado. Então, eu já estava no 7º período da faculdade, eu já estava quase me formando, e eu abri mão de tudo, porque aquele era o meu sonho. E aí, por eu abrir mão disso, eu falo, nossa, e agora? Como que eu faço? Aí Deus vira para mim e fala assim, eu vou resolver tudo para você. E aí, eu tenho que ressaltar isso com muita importância, porque imagina você estar numa faculdade que você sempre sonhou, mas aí chegou o seu principal sonho, aquilo que você sempre sonhou. E aí você vira e fala, eu preciso de abrir mão. Mas é igual Jesus fala e Deus fala na Bíblia, a gente às vezes precisa renunciar a algumas coisas para cumprir o nosso propósito. E aí eu virei e falei, Deus, mas eu não tenho condições. Eu vou perder minha faculdade, talvez eu vou ganhar um salário muito bom, mas como que eu vou custear uma faculdade particular agora, nessa altura do campeonato? Eu preciso. E aí, o porquê, às vezes eu acho que eu atropelei um pouquinho, eu tinha que mudar de faculdade porque o meu período de estudo era diurno. Então, eu estudava manhã e tarde lá na faculdade, e lá no Atlético, estagiário que queria vencer, que queria chegar, ele precisava de dar um gás a mais, e como toda empresa grande. Então, eu virei para minha família
Na verdade, eu quero ressaltar os meus padrinhos, eu acho que eles estão presentes aqui, que são os meus avós maternos. Eu virei para minha avó, virei para o meu avô, Dalva e José Gomes, virei para eles e falei assim, ó, avô, o que eu faço? Diante de toda a sabedoria, porque ali naquele momento eu precisava escutar a voz deles. Eles viraram para mim e falaram assim, olha, você vai abandonar. E nós vamos te ajudar. Nós e sua família inteira, você não está sozinho. E dali eu consegui uma faculdade para estudar na parte da noite, e ali se cumpriu mais um propósito de Jesus Cristo na minha vida. Quantos já sonharam por tudo isso que eu passei? Então, fui agradecido por isso, mas foi mais uma situação que passou despercebida durante o futuro que aconteceu. Então, fiz meu estágio, e aí, durante o processo do estágio eu falava, não, Deus, e agora? Deu tudo certo. Como que vai ser? Eu vou trabalhar o dia inteiro e vou estudar, eu vou conseguir? Você vai. Você vai. Como muitos aqui que estão presentes já passaram por esse processo, e alguns que estão presentes estão conseguindo isso, e outros conseguiram, e aqueles que não conseguiram, tem sempre tempo de Jesus, Deus tem sempre o tempo dele para que nós conseguíssemos alcançar o nosso propósito, e durante aquele tempo foram 7 anos e meio de estudo e dedicação para que eu pudesse passar. E por esse processo, eu me formei, e mais, na época que eu formei, eu dei tanto a vida para trabalhar no clube que eu trabalho hoje, que eu não só me formei, mas como eu formei como um treinador de futebol. E na época que eu recebi o convite para ser um treinador, eu virei e falei assim, nossa, Jesus, Deus, Jesus em específico, eu sou capaz de cuidar de crianças de 7, 8 anos do país inteiro, de vários contextos sociais, eu sou capaz, morrendo de medo. E Jesus virou para mim e falou assim, você é capaz, você vai conseguir, e você vai confiar em mim. E aí, passei a fase boa da minha vida. Agora, a fase das nossas inseguranças, de todo esse processo que eu realmente me tornei o cristão que eu sou. Eu vivi uma vida profana. Nesse período, eu tive um relacionamento na qual eu fui falho, era um cara completamente imaturo e fiz tudo de errado que um cara imaturo tinha condições de fazer. Trair, mentir para os meus pais, mentir para minha família. Voltei com Deus, com Jesus. Muitas das vezes que as pessoas me perguntavam quem era Jesus, quem era Deus, eu virava e falava, não, mas cada um tem sua fé, eu acredito em Deus, mas eu não tenho que ficar falando de Jesus, de Deus para as pessoas. E aí me afundei em álcool, em festa, em balada, numa vida que realmente não gerava propósito para mim. E parece que quanto mais eu afundava nessa vida, mais trazia problemas para o meu relacionamento que eu tinha na época, e realmente trouxe. Então, numa dessas minhas experiências, nessas vivências com festas e tudo mais, eu tive um dia feliz. Mas um dia que eu estava com os meus melhores amigos, eu fui jantar no McDonald's, madrugada, 2h30 da manhã, e um colega meu se envolveu numa confusão, uma discussão de bate-boca. E eu sempre muito tranquilo, mas um cara que na época, isso foi em 2022, dia 31 de julho de 2022, eu faço aniversário dia 1º de agosto. Ele vira, ele fala assim, ele, meu amigo, ele começa a bater boca com o cara discutindo, e eu virei e falei assim, cara, para com isso, não tem condições a gente ficar discutindo aqui, e nessa discussão, o gerente do McDonald's, o segurança do McDonald's, eles vão, pegam o telefone, em 2 minutos chega a polícia. Aí, a polícia chegou. Eu sentado na mesa, comendo, lanchando assim com o meu colega, e depois de um bate-boca terrível, que contagiou o McDonald's inteiro, o policial me aborda. Eu estudei em colégio de polícia, então eu chamei ele pela patente e virei e falei, com todo respeito, falei, olha, aconteceu isso, e tá tudo bem, tá tudo resolvido. Aí o policial me vira e fala assim, beleza, vamos conversar lá fora.
Aí meu amigo vira para mim e fala assim, beleza, mas qual que é a garantia que nós vamos estar em segurança? Aí eu falei, Hudson, eles são policiais, a gente tem que confiar neles. Aí esse amigo meu vira para mim e fala assim, Matheus, não vamos sair daqui, a gente só vai sair daqui com o Uber. Eu virei e falei, desse jeito, não tem o que eu temer. Se ele está pedindo para sair, a gente sai, conversa e volta. Quando eu viro de costas, eu tomo a primeira tonfada. Eu tento me proteger com o braço direito, eu tomo a segunda tonfada, e se não bastasse, tinha um outro policial que joga o spray de pimenta, uma distância de uma régua, de 30 centímetros do meu olho. Ele me cegou completamente, e esse policial que estava atrás de mim, ele começa a me espancar, e ele me espancava, e lá no McDonald's que eu estava, ele tem uma altura de pelo menos 1,5 metro do estacionamento pro lugar que ele estava batendo em mim. Então, quando ele me espanca e ele tenta me jogar para baixo, eu só escuto a voz, que não tem outra voz que não foi de Jesus ou de Deus. Caio. Quando eu caio, eu viro o meu pescoço, eu viro o meu ombro, de forma com que eu caio projetado, sendo que eu estava completamente consciente e cego, eu poderia ter caído com a minha cervical virado pro jardim, para essa diferença. Então, naquela situação, eu poderia ter morrido, ou eu poderia ter ficado paraplégico. E aí eu caio, me desabo no estacionamento, e no momento que o cara vai dar uma última para poder, talvez, tentar me apagar, o pessoal do comércio do lado sai para fora, e uma mulher sai do carro e começa a gritar desesperadamente e o porquê que ela está aqui, esse policial estava me espancando. Mas estou contando para vocês que nesse dia Jesus Cristo me salvou. Eu acho que essa é a ideia. Então, quando isso tudo acontece, meus pais me pegam 4 horas da manhã, minha mãe tenta entender o porquê que aquilo aconteceu comigo, um cara que sempre foi temente a Deus, sempre cumpriu com os propósitos, sempre foi muito tranquilo, eu nunca dei um tipo de problema aqui em casa, mas eu estava completamente afastado de Deus, e todos os meus pecados eu ainda escondia da minha família. Então, talvez as coisas que eu estava vivendo, os meus vícios, as minhas mentiras, e o pior, o mentiroso, ele só mente para ele mesmo. Que quem conhece você mesmo sabe o quanto você está desviando para o caminho errado. Então, nesse processo, eu estava me enganando, tentando enganar Jesus Cristo, sendo que ele sabia quem eu era. Mas eu tenho certeza que ele virou para mim e falou assim, não, esse aqui é meu filho, esse aqui eu não vou abandonar, não. Então, eu comecei a refletir sobre a minha vida, eu comecei a entender os processos, eu comecei a entender que eu estava completamente fora do caminho que Jesus Cristo tinha para mim. E começo a arrepender completamente de tudo que eu fiz. E dali eu tinha vergonha dos meus vícios com álcool, do meu vício com pornografia, do meu vício de mentira, que a mentira ela é um pecado e ela é um vício. Então, tudo aquilo que eu fiz, já não aguentava mais, eu não me aguentava. Eu olhava para mim e sentia nojo. E aí, em julho de 2023, eu recebi um convite. Eu estava afastado da minha igreja, já tinha uns 2, 3 anos que eu não frequentava. Eu recebi um convite para participar do movimento de jovens de novo. E, obviamente, eu não neguei, que eu falei que quando eu resolvesse a minha vida, eu perdi o meu relacionamento, eu infelizmente sofri muito e gerei muito sofrimento para outra pessoa e orei muito para que essa pessoa hoje estivesse bem, e eu fico muito feliz porque ela chegou e está bem hoje, que Deus cuidou dela, deu misericórdia para ela, e eu arrependi de todos os meus pecados através dele. E em 2023, em julho, nessa vivência que eu tive no meu movimento de jovens, eu entro para dentro de uma capela, eu viro para Jesus e falo, Deus, Jesus, me desculpa, eu tenho nojinho, eu estou envergonhado, me perdoa, eu não me aguento, me perdoa por tudo que eu fiz. E para muita gente, para minha família, para aquela pessoa que me amou muito, que me amou de verdade, eu
fui um mentiroso, fui um hipócrita, fui um nojento, para ser mais exato. Mas como Jesus, Deus, eles nos amam incondicionalmente, eles amam toda a nossa parte. Ele virou para mim e falou assim, olha, a mesma fala que falou lá atrás, quando eu caí, Mateus, eu te amo muito, a sua vida, ela é minha. Isso eu estou te perdoando de todos os seus pecados. A partir de agora você vai ter uma vida através da minha presença. E nessa presença, nós vamos seguir caminhando junto. E para isso acontecer, entrega sua vida para mim. E nessa capela eu entreguei a minha vida para ele. E durante esse processo todo, que eu entreguei a minha vida para ele, eu agradeci e vivi muitas experiências maravilhosas. Logo nos primeiros meses, Deus me mostrou uma vida que eu nunca imaginei. Uma vida que realmente eu falava assim, nossa, essa vida aí eu quero todo dia. Só que Jesus não é só barganha, não é só felicidade. E é nessa hora que a gente entra a imagem de Jesus Cristo na nossa vida. É nessa hora que a gente aflora e conhece quem é o verdadeiro Jesus que eu ensinei. Então, Jesus foi me mostrando ao longo desses anos quem era ele. Mas, quando a gente se torna salvo por Jesus Cristo, por Deus, o inimigo vem. E ele vem e ele afeta justamente naquelas situações que mais nos incomodam. Que é a nossa rotina, que é os nossos hábitos, que é as nossas inseguranças, que é os nossos problemas. Então, ano passado eu tive um ano muito difícil. Um ano que eu vivi promessas, que eu vivi bênçãos, mas que essas promessas, essas bênçãos, muitas vezes eu deixei ir embora por conta de não ter acreditado verdadeiramente em Jesus Cristo. Então, o que é acreditar em Jesus Cristo? O tema central de hoje, quando a gente reconhece quem nós somos para Jesus Cristo, essa fé é inabalável. Ela não nos atinge. É uma fé que transcende tudo, todos os acontecimentos. E eu precisei de passar, assim, uma situação muito que deslacerou meu coração, assim, por dentro, que me deixou abalado, mas que me fez buscar a Cristo. E eu precisei passar por esse processo em novembro. Eu estava muito decepcionado. Eu estava muito decepcionado com as pessoas. Eu estava muito decepcionado com o que aconteceu. E aí, Jesus, só falava assim comigo. Diante de todos os acontecimentos que tinha, ele virava para mim e falava, calma, confia em mim de novo. E eu, por muitas vezes, a vida não significava para mim. Em janeiro, quando eu descobri algumas coisas ruins que aconteceram na minha vida, tudo aquilo que eu tinha me dedicado, que tudo aquilo que eu tinha feito, que eu tinha dado minha vida mesmo, foi pro ralo, foi embora. Não existia. Na verdade, não era nem digno de confiança. E isso aconteceu, e isso me dilacerou por dentro ao ponto de falar assim, não precisa. Eu perdi, na época, minha parceira, estava diante de toda essa vida mundana e me afundei em dívidas, me afundei em gastação, nunca entendi o que realmente era propósito, então gastava dinheiro da minha família, gastava o meu dinheiro e estava só entrando num buraco. Eu estava completamente deprimido e eu virava e falava assim, nossa, vou viver para quê? Aí Jesus vira para mim e fala, quem você é para mim? Você sabe? E aí, nessa busca constante, ele me pegou pela mão, ele me mostrou e ele falou, Mateus, primeiro, eu sou o seu pai, eu sou o seu amado, eu cuido de você todos os dias. Então, pega na minha mão e me segue. Então, vem me conhecer verdadeiramente. Deixa eu te mostrar quem sou eu. Deixa eu te mostrar que existe muita vida além da dor. Que existe um mundo inteiro, que existe uma igreja inteira, que existe pessoas que te amam, que cuidam de você, que preocupam de você, que eu vou colocar na sua vida para gerar propósito. E você vai gerar propósito na vida delas.
E eu te amo tanto que todo um dia você vai entender o porquê disso. E por isso, Jesus foi me mostrando primeiro, tudo que nós fizermos na nossa vida, a gente tem que colocar ele na frente. Então, seja relacionamento, seja trabalho, seja sonho, qualquer coisa. Nós seres humanos, naquele lado inconsciente, a gente tem a mania de colocar tudo na frente dele. E durante todo esse processo, a gente esquece só, lembra dele nas coisas boas. E em nenhum momento a gente lembra que quem foi ele para nós. Então, Jesus me mostrou de verdade. Confie em mim. Confie em quem eu sou para a sua vida. Então, a partir disso, eu segui. Busquei a ele, criei intimidade, descobri um propósito, descobri que eu tenho familiares maravilhosos, que eu tenho amigos, que eu tenho uma igreja, que eu tenho propósito na minha vida, descobri realmente o que é o propósito para mim. Eu tenho um sonho de ser um treinador profissional, é mais que isso. Eu tenho um sonho de ser um treinador profissional, eu tenho um sonho de ter uma família, de ser um pai, de ter filho, de fazer diferença na vida das pessoas, assim como eu já faço. Mas que isso continue prosseguindo. Então, Jesus me mostrou que isso já está tudo pronto, ele já organizou tudo, mas que ele está me moldando, ele está cuidando de mim diante de todos aqueles vícios, diante de todos aqueles problemas, que eu era digno e que se eu buscasse a ele, ia dar tudo certo. Então, desde fevereiro para cá, eu peguei na mão de Jesus Cristo e falei, agora a gente vai seguir junto de novo. A gente vai caminhar e eu, assim, tenho só agradecer mesmo, porque eu abri mão de vícios, Deus tirou pessoas que não me faziam bem na minha vida, Deus me aproximou mais da minha família, eu tinha uma dificuldade com meu pai, e hoje eu vivo em paz em casa, é um cara que sempre me amou, um cara que sempre me ama, que sempre cuida de mim, e que graças a Deus, ele virou para mim um dia uma fala dele muito feliz, que eu nunca vou esquecer, nossa filho, você está lúcido, isso é ter paz de Cristo dentro de sua casa, é você ter lucidez, é você ter ciência de que realmente quem é Jesus Cristo dentro da sua casa. E cabe a nós, todos os dias, sabe? Quando a gente sabe quem é Deus para nós, quem é Jesus Cristo para nós, e quem somos Ele, quem somos nós para Ele, a gente tem que ser imagem e semelhança dele, e aí é um desafio. Nós sermos imagem e semelhança dele todos os dias. O que depende de mim para que eu faça diferença na minha casa, no meu ambiente familiar, no meu ambiente de trabalho, na academia, na minha igreja. E assim, os dias começaram a passar rápido, a vida começou a passar rápido, as coisas começaram a acontecer. E assim, felizmente ou não, as coisas não estão do jeito que eu quero, mas é o que a gente sempre fala e que a Bíblia nos ensina. É sempre a vontade dele em cima da nossa. E todos os dias eu peço a Jesus, que é o mínimo, pelo amor dele, por quem eu sou para ele, quem somos nós, eu peço que ele alinhe a vontade dele à minha e que eu seja imagem e semelhança para as pessoas que passam na minha vida. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. E que a Malu falou na oração inicial. Quem somos nós para Jesus? Quem você se considera para Jesus? E se você sabe que você é amado, respeitado, valorizado, que tal você seguir o caminho junto com ele e você mostrar para as pessoas que você é o espelho dele? Então, quero deixar essa reflexão para vocês. Quero agradecer muito a oportunidade de estar falando um pouco sobre o meu conhecimento sobre Jesus Cristo. Estou muito feliz que é só a primeira de muitas oportunidades que eu vou falar sobre isso. Mas agradecer muito a minha família que está presente aqui, muitos dos meus amigos que estão presentes e pessoas que caminharam junto comigo na igreja, caminharam comigo nessa caminhada de EJC. E, Aninha, muito obrigado de compartilhar um pouco disso. Espero não ter ultrapassado tanto tempo, mas como foi a primeira vez, eu ainda estou me acostumando com essa situação de tempo aí. E que para que fosse singelo de coração, hoje eu não quis ensaiar, não. Muito obrigada, Matheus. Nossa, você trouxe tantas reflexões assim maravilhosas aqui para o dia de hoje, né? O que a gente é. Quando a gente tem Deus no nosso coração, a gente transborda ele.
E eu te conheço há muito tempo, né? Eu conheço o Matheus, eu devia ter 12 anos quando eu conheci o Matheus, e assim, a diferença é nítida, assim, de uns tempos para cá, o tanto que você tem exalado Deus na sua vida e transformado os lugares por onde você passa com essa presença de Deus que transbordou dentro de você. Então, assim, é muito lindo de ver, de acompanhar esse crescimento, assim, que vem dentro de você, que Deus tem passado para sua vida e transbordado na vida de outras pessoas. Então, muito obrigada por todas as reflexões. Agora eu vou deixar aberto para quem quiser falar alguma coisa. Fabiana levantou a mão? A Fabiana é minha mãe. Ah, Quer falar, mãe? Ei, pessoal, boa noite. boa noite. Dizer aí que eu estou muito orgulhosa desse filho maravilhoso, desde que nasceu, foi um presente para a gente, né? E continua sendo. Passou pelas noites difíceis do aprendizado de todo jovem, né? Que às vezes é necessário passar por essa noite para que aprenda, né, a lidar melhor com a vida, a crescer com maturidade, com responsabilidade e principalmente com muito amor e muita fé em Deus, né? E essa bondade que transborda do coração do Mateus aí, esse carinho, esse afeto por todos que, né, o cercam, é uma coisa que nos traz, além de muito orgulho, muita tranquilidade também, que apesar de toda a sua pureza, às vezes, doçura, ele é um gigante, assim, ele é muito forte nas coisas que ele se determina, que ele se propõe a fazer, a dizer, e ele está com esse propósito ingressando hoje, né, nessa oportunidade aí de estar fazendo essa palestra, e eu espero que cada vez mais ele cresça nisso, porque crescer em Deus, crescer em fé é o melhor crescimento que existe, né? Pode vir a dor que vier, que a gente vai estar sempre pronto para recebê-la. Boa noite a todos e muito obrigada. Ai, amém. Muito lindo de ver você falando aqui, Fabiana. Obrigada. Naomi, quer falar? Boa noite, gente. Bom, eu Essa aí é minha prima, viu, galera? não poderia deixar de falar do Matheus, claro. Eu acho que, assim, como já foi falado aqui, realmente ele está exalando uma energia muito maravilhosa, né, nos últimos tempos. A última coisa que eu falei com ele, quando eu vi ele, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, eu peguei no rosto dele e falei assim, eu estou orgulhoso de você, primo. E eu realmente estou muito orgulhosa. Gente, para quem não sabe, o Matheus, ele vai ser meu padrinho de crisma. Eu acho que eu não teria escolha melhor, porque eu comecei, né? Voltei para a igreja também recentemente. E a pessoa que mais tem me guiado nesse caminho tem sido o Matheus. O Matheus estava presente, né, no meu JC, coisa que eu não sabia, não tinha ideia, me fez chorar muito. E Deus colocou ele de volta na minha vida no momento certo. A gente sempre, né, teve contato um com o outro de primo. Tem foto nossa, pô, bebezinho um com o outro, e hoje em dia a gente tá aqui, graças a Deus. Então, assim, Matheus, você tem me ajudado muito, você tem sido um verdadeiro anjo da guarda na minha vida. Tenho muito orgulho de você, eu sou muito feliz de fazer parte da sua vida, de ver suas conquistas. E tudo que você precisar, você pode contar comigo, mas saiba assim que você é uma pessoa muito iluminada. Que a gente olha para você, a gente sente a presença assim de Deus em você. E é o que eu sinto. Eu realmente fico muito feliz mesmo de você estar presente na minha vida. Muito obrigada por tudo. E que essa luz que você tem continue aumentando cada vez mais, porque saiba que você faz sim diferença na vida dos outros. Na minha, eu digo assim, com total certeza. De verdade, você me ajudou assim no momento que eu mais precisava, continua me ajudando até hoje e, de verdade, eu estou muito, muito feliz mesmo e orgulhosa de você. Eu estou sem palavras, só agradecer mesmo, Aninha, que experiência que você me proporcionou hoje, porque às vezes no dia a dia a gente é muito falho, né, igual eu falei na palestra, a gente esquece disso às vezes, e é muito bom, é muito importante. Isso serve para todos nós que estamos presentes aqui, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que realmente nos amam e nos cuidam e que estão sempre presentes para nos dar afeto, carinho, e isso é propósito.
E é por isso que eu estou aqui para falar, é por isso que eu agradeço a Deus todos os dias, que eu louvo o nome dele, que eu sou muito grato, e realmente eu cumpro com o propósito dele. Eu vivo Jesus Cristo hoje, é esse Jesus Cristo que eu quero mostrar, que eu mostro para vocês aqui hoje, eu mostro todos os dias, para essas pessoas maravilhosas que me acompanham. Obrigado mesmo, de verdade. Obrigada, Matheus, assim, achei que essa questão da família hoje veio muito presente, né, muito maravilhoso isso, pra gente até fazer essa reflexão de valorizar mais o nosso dia a dia, quem tá do nosso lado, né, então eu queria, para finalizar o encontro de hoje, que você rezasse o Pai Nosso pra gente. Vamos lá, antes de rezar o Pai Nosso, eu queria fazer uma oração limpa, que eu tenho costume de fazer, e primeiro, ao louvar e pedir a Deus e Jesus Cristo que nos abençoe aqui. Então, meu Deus, meu Jesus, eu quero te agradecer e te louvar por esse momento magnífico que você me proporcionou. Quando o Senhor virou para mim e falou para eu te seguir, te acompanhar, isso é mais um propósito que o Senhor tinha para a minha vida e tinha para tantos outros que estão presentes aqui, a tua palavra, da tua vivência, do tanto que o Senhor me transformou e está para transformar muitas vidas. Então eu queria que o Senhor abençoasse cada um que esteve aqui, que a tua palavra, que todos os seus ensinamentos através do Espírito Santo presente no meu corpo, guie essas pessoas, abençoe essas pessoas, para que eles realmente signifiquem para você e que eles entendam o verdadeiro significado de quem somos nós para você, quem somos nós de corpo e alma para você, e que isso é propósito, isso é vida, e que você possa fazer a diferença na vida de todas essas pessoas que estão presentes aqui, agradecer de coração e alma por todas aquelas pessoas que têm muito carinho pela minha vida e muito carinho por esse grupo de oração. É uma honra estar aqui presente e que ele continue dando frutos, assim como deu fruto em mim e deu a tantos outros. Gostaria de agradecer de coração a vida da Ana, que me proporcionou esse momento e proporciona coisas boas na vida de outras pessoas na nossa caminhada na igreja e de muitos outros amigos que estão aqui presentes, que me acompanham todos os dias, daquelas pessoas, daqueles meus amigos que estão comigo a partir de agora nessa nova caminhada, que eles cresçam nessa nova vida que o Senhor tem para eles e que sejamos tudo no seu tempo e tudo de acordo com a sua vontade e que o Senhor proteja, abençoe, cuide e que cada dia que passe nós sejamos bênçãos, imagem e semelhança de Ti aqui na terra. E é por isso que nós estamos aqui. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada, Matheus.